e bom dia. Vamos olhar agora em Apocalipse capítulo 20. Se você quiser e puder, olhe comigo, versículo 6. A quinta bem-aventurança. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Essa é das 5, a primeira bem-aventurança que ele junta com outro adjetivo, né? Ele diz bem-aventurado e santo. Os abençoados aqui são também santos. Isso é muito importante porque ele quer que a gente reconheça tanto a separação nessa vida para Deus, como a separação eterna. Veja como Apocalipse capítulo 21, versículos 7 e 8 enfatiza essa diferença. Começa dizendo assim: o vencedor, aqueles que são os abençoados e santos, os bem-aventurados e santos vencedores, herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Agora veja o contraste. Quanto, porém, aos covardes, aos que não santificaram sua vida, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É bom sabermos que a bem-aventurança, ela também distingue a gente como um povo separado e santo, que começa a viver para Deus aqui e continua por toda a eternidade. Ele diz também, enfatizando no versículo 6, sobre esses a segunda morte não tem poder, não tem autoridade alguma. Mas todos não morrem, Mozart? Todos não vão passar pela morte igualmente? A diferença não está na primeira morte, observe, está na segunda. Os fiéis não serão atingidos pela segunda morte, que podemos identificá-la no final como o lago de fogo. Veja isso claramente em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, em outras palavras, conhecido também como o inferno. Mas, novamente, veja o contraste, a bem-aventurança. Os santos continuarão eternamente com Deus. Não sofrerão a segunda morte. E isso é muito forte, né? Por quê? Porque nós temos uma das maiores bênçãos que precisamos perseverar, como ele diz lá em Apocalipse 2:10, aquele que perseverar até diante da morte receberá a coroa da vida. E ele conclui dizendo, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. É verdade que ele já nos deu essa bênção quando declarou em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que somos, através de Cristo, hoje sacerdotes reais. Ele juntou as duas funções que eram separadas no Velho Testamento. Hoje o cristão é um sacerdote e está reinando com Cristo. Mas veja que as bênçãos, elas vão se intensificar, vão aumentar no reino de Deus, na eternidade. Essa ênfase, né, que é dada na bem-aventurança, é como se Deus estivesse dizendo para a gente: você ainda não viu nada. Eu estou guardando para você o melhor. Pode confiar. Que Deus abra nossos olhos para as verdades dessa bem-aventurança e que possamos continuar humildes
e fiéis, vivendo o que somos através de Cristo e compartilhando essas bênçãos, essas bem-aventuranças dia a dia na nossa vida.